90% dos investidores de Bitcoin estão cometendo um erro técnico que entrega o patrimônio deles de bandeja para os grandes bancos. Enquanto você hesita porque o preço lateralizou, as instituições bateram o recorde de acumulação neste último trimestre de 2026. Eles não estão comprando porque acham que vai subir, eles estão comprando porque a matemática da escassez real nunca esteve tão apertada. Se você sentiu medo de comprar ou vontade de vender nos últimos 30 dias, você está sendo alvo de uma manipulação psicológica manual. Vou te mostrar agora a estratégia exata para você parar de ser a liquidez do dinheiro inteligente e começar a agir como o dono do tabuleiro. No Bitcoin, o varejo costuma ser o garçom, que serve o banquete para os tubarões. Alexander Storm é cirúrgico. Vender Bitcoin hoje não é estratégia, é um erro de leitura. Tratar o Bitcoin como uma ação de day trade, tentar prever o gráfico de 15 minutos em 2026 é como tentar prever a direção de uma folha em pleno furacão. É exaustivo e letal para o teu caixa. Enquanto o pequeno investidor busca o bilhete da loteria rápido, o institucional busca a reserva de valor geracional. Tentar adivinhar o próximo candle é o cemitério das contas bancárias. E eu sei qual é o seu maior obstáculo, é o que eu ouço todos os dias dos meus alunos na mentoria de investimento. Você não tem tempo e nem mesmo às vezes paciência para viver grudado em uma tela de computador. E existe um ativo muito mais escasso que o Bitcoin e ele se chama o teu tempo. Por isso que a minha mentoria é focada para quem não sabe por onde começar ou está paralisado pelo excesso de informação e não tem tempo para organizar suas finanças e investimentos. Vou deixar o link na descrição, acessa lá e veja se faz sentido para o teu caso. Você sabia que o número de Bitcoin disponível para venda nas exchanges atingiu a mínima histórica? E agora me diz, o que acontece quando a demanda explode e a prateleira está vazia? Muitos falam dos 21 milhões, mas isso é uma meia-verdade técnica. Guilherme Gomes, da Origin BTC, traz o conceito de imóvel digital, mas nós vamos um pouco mais além. Em 2026, a oferta circulante real é drasticamente menor. Entre as moedas perdidas, chaves esquecidas e o estoque cativo dos ETFs de Wall Street, estima-se que menos de 14 milhões de bitcoins estejam realmente em jogo. Com isso, temos o choque. Estamos vivendo o efeito colateral tardio do último halving. Inclusive, vou deixar no card aqui um vídeo que fala exclusivamente sobre isso. A emissão caiu, mas a adoção institucional transformou o Bitcoin em um ativo de custo-oportunidade zero. Qual é a solução? Não é prever o fundo, mas fazer o DCA, Dollar Cost Average. Ou seja, compre a volatilidade e não lute contra ela. Mas de nada adianta acumular o ouro se você deixa a porta do cofre aberta para o governo e para as corretoras. E é aqui que a soberania é testada. Existem dois tipos de investidores em 2026. Os que possuem promessas de Bitcoin em ETF e os que possuem o ativo real em cold storage. Em um cenário global de moedas fiduciárias derretendo e inflação persistente, a custódia própria é a única saída de emergência real. 12 palavras na sua mente valem muito mais que qualquer saldo na conta bancária que pode ser congelada. O mercado recompensa quem estuda e pune quem procura atalhos. Com isso em cena, o cenário macro mudou. As decisões do Fed agora em 2026 criaram uma armadilha de liquidez que está secando as carteiras despreparadas. Se você não quer ser a próxima vítima, você precisa ver esse vídeo, a jogada do Fed que secou a sua carteira cripto em 2026. Lá eu explico como os juros americanos estão sendo usados para forçar o varejo a vender o que os bancos querem comprar. Clique aqui, assista e proteja-se.